Que Deus abençoe a todos que me assistem nesta hora. Eu desejo que a paz de Deus possa estar fluindo em sua vida e em seu coração. Que o amor de Jesus Cristo possa fazer morada ou estar fazendo morada em sua vida. Você cristão, você crente, receba a minha saudação verdadeira. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Você que também ainda não é cristão, eu convido você a ouvir nesse momento a palavra de Deus e eu desejo que o Espírito Santo possa vir fazer morada na sua vida e eu oro por você, que você possa encontrar descanso em Jesus Cristo. Graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo tem dado a cada um de nós, cristão. Vemos como o mundo está, vemos como as pessoas estão, estamos observando os segmentos religiosos, as intenções dos homens por meio do Espírito Santo, estamos comparando com as Escrituras e estamos cuidadosos com nossas vidas, procurando agradar ao Senhor, levando uma vida humilde, sem defraudar quem quer que seja, sem precisar usar de artimanha, mas apenas a graça e o amor de Jesus Cristo. Esse é o nosso tesouro, é o meu tesouro. Eu desejo que Cristo faça morada abundantemente em você. Fique comigo até o final deste vídeo. Todos os domingos pela manhã estaremos com esse propósito, estou com este propósito de estar enviando um vídeo. A gente estuda a semana inteira, estuda a sexta à noite, estuda o sábado e tem inspiração para fazer isso. Nesta hora eu quero trazer aqui para você, meu amigo inscrito do canal, irmão e irmã em Cristo. Você que não é inscrito, eu peço que inscreva, ajude o canal, a Palavra de Deus. Eu quero trazer para você a morada em Cristo Jesus. Que eu posso mudar também essa palavra para assentado em região celestial, em Cristo Jesus. E eu ainda poderia mudar esta palavra para estar inserido no reino de Deus. Eu ainda poderia ir mais longe e dizer estar em Canaã. Sim. E eu poderia tomar muitas escrituras sobre Sião, o homem que está em Sião, a mulher que está em Sião, plantada junto a um ribeirão de água. Então eu quero, nesta manhã, trazer um lugar de bênção em Cristo Jesus que nós temos acesso, nós temos liberdade de ir a este lugar ou estar neste lugar congregando em Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, é a carta das regiões celestiais. A carta de Paulo aos Efésios é a carta dos lugares celestiais. Agora, os lugares celestiais não pode ser lá fora.
não pode ser com as coisas do mundo. O lugar celestial também não é visto com o olho natural. Essa Canaã celestial, ela não é alcançada ou vista como a Canaã do passado. É parecido com ela, é um tipo, aquela Canaã, do lugar que o cristão está hoje em Cristo. E isso é verdadeiramente o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse sim é o reino de Deus. Lá fora você ouve falar. Se você não chegou nesse lugar, nessa Canaã, neste local de descanso, porque você ouve falar e você não avança, eu te digo, existe ainda um passo a dar. Outrora, nos dias da Canaã, da terra que Israel entraria nesta Canaã, que era uma terra de bênção, que emanava ou manava leite e mel, de bênçãos espirituais. Vocês sabem perfeitamente a trajetória e a oposição que eles tiveram para poder entrar em Canaã. E o último passo que os permitiu entrar em Canaã foi justamente cruzar o Jordão. Sim, cruzar o Jordão. O Jordão significa, representa fazer morrer a si mesmo. Você não pode entrar em região celestial ou ao reino de Deus se você não fazer morrer os seus pensamentos. Se você não fazer morrer suas intenções, suas atitudes, porque você poderá estar sendo levado por ventos de doutrinas ou talvez por pensamentos contrários à palavra de Deus. Então eu apresentei aqui rapidamente um pouco do que eu vou falar ou que eu já estou falando. Estar no reino de Deus. Ser súdito deste reino significa que todas as minhas ambições estão nele, no meu rei, no rei Jesus. Significa que toda a intenção boa que está em você tem que estar em Jesus Cristo. Ele é teu rei. Rei é um poderio muito grande. Rei não é como o governo daqui, que as pessoas falam mal do governo na internet. As pessoas divulgam coisas do governo e tudo, fica por... Rei é diferente disso. Então, se eu assumo perfeitamente que o Deus vivo enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu o aceito como o meu Rei, o meu Senhor, significa que quando eu morro, eu nasço de novo. E quando eu nasço de novo, eu não estou mais aqui do lado de cá, mas eu estou dentro da terra prometida, com o batismo do Espírito Santo em mim, usufruindo das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Usufruindo das bênçãos do Senhor. Seja eu rico ou pobre, não importa. Esse lado rico ou pobre é do lado natural. Mas usufruir das bênçãos do Senhor está aqui dentro de mim.
está aqui dentro. Eu tenho este lugar de paz em mim. Eu tenho este lugar de descanso em mim. E eu luto por ele. Eu quero que Deus me mantenha neste esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente me faz descansar. Este é o lugar. O reino de Deus está dentro de você, não mais entre você. Em Lucas perguntaram ao Senhor: quando restaurarás tu o reino a Israel? Será neste tempo? Ou perguntaram: quando virá o reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aparência exterior é que o olho nu vê. O reino de Deus o olho nu não vê. É fé. É fé. Fé o olho natural não vê. É aí dentro de você. Então ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele está aqui ou está lá. Não. Porque guardem isso. Eis que o reino de Deus está entre vocês. Estava entre eles. Sabe por quê? Porque o rei Jesus era o rei desse reino, estava em pé no meio deles. Agora, o rei Jesus não está mais naquele corpo, porque ele saiu daquele corpo para vir num corpo de muitos. E muitos. Ele fez isso em Pentecoste, quando ele se dividiu e veio em Espírito Santo sobre muitos deles. E continuou até os dias de hoje. Então, quando ele vem, ele está fazendo morada nestas pessoas. Agora o reino de Deus está em mim. Está em você. Está em todo aquele que crê e o aceita. Está em você. O reino de Deus não está entre você. Está em você. O Rei Jesus reina. Está e você está com ele, assentado em lugar celestial, em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 1, o versículo 3 diz assim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu disse agora, há pouco, que esta carta é a carta da região celestial. Existia já nos dias de Paulo esse povo que estava nessa região celestial. Olhando com o olho natural, eles estavam em Éfeso, outro estava em outro país, eu agora estou no Brasil, você está no Brasil, outros estão em outros lugares, mas que o nosso olho nos mostra no Brasil. Mas, na verdade, como o reino de Deus não é visto com esse olho aqui, ele está em nós. Eu não me vejo simplesmente no Brasil. Não, eu não me vejo no Brasil. Eu me vejo em Cristo Jesus. E aí? O que você acha disso? Isso é nascer de novo. Ainda na mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 6, ele diz assim: e nos ressuscitou. Não é que se você chegou em região celestial, se você diz eu estou no reino de Deus, você já ressuscitou. Porque se já ressuscitaste com Cristo, você busca as coisas que são de cima. Não é que você vai ressuscitar, você já ressuscitou.
Eu não posso pregar o reino de Deus e ficar esperando uma ressurreição lá para frente. Eu já ressuscitei. Vamos concluir esse verso. E nos ressuscitou juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Você ressuscitou também. Creia nisso. E aí ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vê que esse lugar celestial não é a igreja fulana de tal. Não é a minha igreja que eu dou assistência. Não é a igreja do pastor tal. Nem poderia ser. Esse lugar, região celestial, é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é no ismo também, não. Não é na igreja da terra no final. Nós vamos deixar uma grande escritura, com a qual nós vamos meditar, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, que você verá que a igreja aqui somos apenas representantes desse grande corpo de Cristo espiritual que está e esteve na terra desde a vinda do Espírito Santo até os dias ou o dia que o Senhor Jesus Cristo determinou. Então você foi ressuscitado com ele juntamente e ele te fez assentar no lugar celestial. Significa que se você não crê dessa maneira, não é que você... Significa que você não entrou nesse lugar ainda. Você está ali para entrar. Entra, não entra, entra, não entra. Entra, irmão, por favor. Entra, irmã. Senta em Cristo Jesus. Lembra de Israel quando saem do Egito para ir à terra prometida. Eles tinham que chegar a Canaã. Esse lugar de região celestial significa Canaã. Você encontra que eles saíram do Egito. Eles creram na palavra. Eles creram em Moisés. Eles foram batizados no mar. Caíram no deserto. Começou murmuração no deserto. Então morreram. A maioria deles morreram no deserto porque blasfemaram de Deus. E Deus jurou que eles não entrariam nesse lugar, nesta terra prometida. Os filhos deles entrariam. Alguém entrou daquela multidão. Josué e Caleb entrou, daqueles que saíram do Egito. E você, irmão, irmã, que saímos do ismo um dia, onde ficou parado aí? Não é lugar de parar aqui em grupo, e grupo tal e o grupo tal. Vai no grupo, pertença ao grupo, mas pertença em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo. Procure avançar a este reino celestial, que não vem com aparência exterior, mas que está em nós. Está em nós, em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo diz que o mistério que esteve oculto no passado, o qual eles queriam entender este mistério, mas Deus permitiu, pelo ministério de Paulo, que fosse revelado a glória desse mistério entre os gentios. Paulo escrevia aos gentios essa carta. Esse mistério seria revelado, que é o quê? Cristo em vós. Cristo em vós. Não Cristo na igreja tal, não Cristo em Jerusalém, não Cristo lá em tal lugar. Cristo em vós, a esperança da glória. E essa glória está em nós. Eu não espero mais. Ela está aqui. Eu não espero, ela está aqui. Ela está em você. Ele está em você. Então, como eu disse, você atinge essa região celestial com fé. Eu estou aqui, na terra, aqui pisando. Mas
Aqui dentro existe um homem interior, que ele está acima de tudo isso. Eu estou em uma região que eu nasci de novo, que já fui ressuscitado com Cristo. Estou sentado em lugar celestial em Cristo. Você veja bem que o impedimento de Israel no passado, ainda depois que eles entram em Canaã, eles tinham que fazer uma limpeza lá, na terra deles. Canaã significava a terra que Deus havia jurado a Abraão, a Isaac e a Jacó, a geração que viria a todo hebreu, seria uma terra deles. E quando eles vão possuir essa terra está tomada por invasores. Midianitas, outras nações, jebuseus, estão os gigantes, eles espantam algumas, mas eles deixam alguém ali. Eles fazem acordo e permite que alguma naçãozinha que estava ali camuflada no meio deles ficassem. E esse povo cresceu depois. E sabe o que aconteceu? Esse povo que Israel permitiu estar dentro da terra prometida deles, foi justamente a ruína deles depois. É exatamente o povo que os levaram cativeiro no futuro. Se você está em Cristo, você nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo para você. Então você não faz acordo com quem quer que seja, a menos que esse acordo seja guiado pela palavra de Deus e dirigida pelo Espírito Santo. Porque senão, esse mesmo acordo mais tarde vai refletir na sua fraqueza, vai refletir nas coisas ruins, na doença, no afastamento da sua fé de Cristo Jesus, e você poderá cair em ruína. Então sua terra prometida, o batismo do Espírito Santo, o reino de Deus em você. Se o filho quer entrar, ele precisa igualmente nascer de novo. Sim, não tem outro requisito. Eu poderia trazer muitos para o reino de Deus pelo meu jeito, mas eu não consigo. Ele tem que nascer de novo, ele tem que aceitar Cristo. É ele que precisa. Eu não consigo, é a graça do Senhor. Se eu trazer a força não dá certo, não é por força nem por violência, é a graça do Senhor. Então, você, irmão e irmã, seja forte nisso aí. Mantenha em Cristo sempre suas lâmpadas cheias do azeite, o Espírito Santo. E não faça acordo com o mundo, não. Não faça acordo com mensageiros do inimigo, não. Não faça, não. Pois que comunhão tem a luz com as trevas? Me diz. Não. Israel permitiu que ficassem, e foi justamente esses que depois levaram eles ao cativeiro. E muitos entraram no reino de Deus, nasceram de novo e hoje estão aí presos. Será que não podemos refletir que algum acordo foi feito? Por isso que o meu acordo é com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. É o meu acordo. Se ele me disser vai, eu vou. Se ele me disser fica, eu fico. Se ele me disser vai lá, eu vou. É assim. Uma vida simples assim. Mas eu disse agora, e talvez eu não expliquei totalmente, eu quero voltar. Eu disse que aqui está um homem natural, e dentro existe um homem que nasceu de novo. Sim,
Aí está um homem, uma mulher natural que está aí preparando, talvez, vai preparar o almoço. Esse é o homem natural que vai alimentar a carne, vai preparar a janta, um café da tarde. Mas aí dentro existe um homem espiritual que se alimenta de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu estou aqui, ó, na terra. Mas as pessoas só veem isso aqui. Mas aqui dentro existe algo maior do que isso, a qual as pessoas não sabem nada. As pessoas nem devem saber o tamanho da tua fé. Não, não deve, é você e Deus. O diabo não deve saber o tamanho. Também não. Porque você tem que enfrentar Satanás e sempre estar acima das artimanhas dele. Agora, se ele conhece tua fraqueza o tempo todo, porque você se expõe o tempo todo falando demais, ele sabe o teu ponto fraco e é justamente aí que ele vai trabalhar. Vigie. Vigie, então. Esse homem aqui natural, que é carne, é fraco, é fraca, disse Jesus, a carne, mas o espírito está pronto. Aqui existe um homem espiritual que não vê as coisas da terra, mas vê as coisas celestiais. Isso é nascer de novo. Você alimenta-se da palavra de Deus porque nasceu de novo. O homem natural alimenta-se das coisas da terra porque ele é da terra. Reino de Deus não é natural, porque é da terra, natural é aqui, é olho nu. Reino de Deus, Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Que maneira você está vendo ele? Porque eu vivo e vocês viverão. Agora esse aqui, o natural, é as paredes, é as ruas, é os transportes, isso tudo é natural. O reino de Deus não é assim. Não. É um reino que não tem fim, o seu domínio é de geração a geração. Eu estou nesse reino, nasci nele, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Estou cada dia nutrindo-me das palavras do Senhor Jesus. Isso significa nascer de novo. Esse é o verdadeiro novo nascimento. Deixar morrer a si mesmo, entrar em Canaã. Em Canaã, em Cristo Jesus, o meu descanso. Jesus dizia a Nicodemos, quando Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos queria entender o reino de Deus, ou ver, para entrar no reino de Deus. Vê que Nicodemos chega a Jesus querendo ver ou entender o reino de Deus para poder entrar nesse reino. E Jesus não dá outro modo de que ele possa ver a não ser ou entrar que não fosse por meio de nascer de novo. E nascer de novo significa negar a si mesmo. Nascer de novo significa renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Então, Nicodemos faz essa pergunta, João no capítulo, Evangelho de João no capítulo 3, o verso 5. Depois que Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Tá vendo? Tá entendendo naturalmente. O reino de Deus não é natural. Eu estou em região celestial. Mas eles querem ver natural, mas não é natural, é espiritual. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O que nasce desse homem da carne, ele é carnal. Ele é carnal. Mas se você nasceu do espírito, é que você foi ressuscitado com Cristo. E você não vive mais, mas Cristo vive em você. Você nasceu do espírito, então você é espírito. Espírito as pessoas do mundo não vê, porque vê você. Vê um corpo de carne. Mas você, na verdade, o Paulo Sérgio não é esse. O Paulo Sérgio é um homem interior. Esse aqui é um homem exterior, que perece. Sim? E o reino de Deus nada perece. No reino de Deus nada perece. Esse homem que está em Cristo Jesus, no reino de Deus, ele não pode ser tocado pelas coisas desse mundo, porque ele está plantado junto a um ribeirão de água. Jesus continua instruindo a Nicodemo, dizendo assim, no verso 7 do capítulo 3 do Evangelho de João: o vento assopra onde quer. Ouça o vento soprando. Hoje aqui é um dia de vento, sabe? O tempo mudou. Você vê ele, mas você vê ele soprando assim. As árvores estão mexendo. E quando as árvores mexem, faz barulho por causa do movimento. Está vendo? Está movimentando as coisas, mas você vê que cor ele tem. Não. Assim é o que é nascido do Espírito. É um olho espiritual para discernir. O homem espiritual discerne bem tudo. E ele não é discernido por ninguém. É o que eu disse agora, Satanás não pode conhecer esse lugar, você e Deus, ele não pode, porque senão ele vai te discernir o tempo todo e ele vai enviar mensageiros aí para ficar tirando você do plano de Deus, levando fofoca para você, fazendo fuxico, divisão, contenda, e isso não é bom para o cristão, não é bom. Você precisa estar no descanso. Salmo 23. É aquele lugar. Ele me guia em verdes pastos. Ele me leva. Ele me guia em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigério. Ele me refresca. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque se esse lado aqui anda, eu corro risco. Você corre risco. Estamos nos dirigindo, estamos no trânsito, estamos indo e vindo. Mas ainda que eu andar por este vale, não temerei mal algum, porque tu, quem? O Deus vivo, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O meu consolo é Jesus. O meu consolo é Jesus Cristo, graças a Deus. Sabendo que esse velho homem foi com Cristo crucificado e esse corpo um dia vai tombar. Eu não vou chorar, porque eu sairei para ter um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual está aqui dentro de mim, no reino celestial. Aqui na terra, eu vou à igreja da terra. Dou louvores ao Deus vivo, mas aqui dentro existe a universal assembleia que está escrita no céu, a qual eu vou deixar para você já. A minha última leitura será Hebreus 12. Vamos concluir a passagem de Jesus com Nicodemos agora. Jesus diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus está falando de coisas naturais aqui. Coisas da terra, sim. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Puxa vida, que correção a Nicodemos, hein? Se vos falei de coisas terrestres, sabe, essas coisas da terra, põe aí no Google teu celular aí, você vai ver as notícias da terra. Se vos falei destas coisas e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Olha, se ele não pode, não tem capacidade de compreender um tipo que Jesus estava tomando ali, fazendo uma ilustração, ele não tem capacidade de entender, de compreender. Como vai compreender as coisas espirituais? As coisas espirituais é discernida pelo Espírito de Deus. Você nasce de novo pelo Espírito Santo. Paulo escreve a Coríntios que nós temos a mente de Cristo e falamos as coisas que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Exato. Você é um homem espiritual. Eu comparo as coisas espirituais suas com as espirituais que eu creio e vejo nas Escrituras. Se elas batem, amém, somos irmãos, estamos no reino de Deus. Então Jesus disse a Nicodemo, você não está compreendendo o nascer de novo. Você pensa que é simplesmente vir seguir. Você pensa que é simplesmente isso ou unir-se a tal coisa. Não é não. Nascer de novo é morrer. Aí Jesus dá uma palavra mais forte ainda, que é justamente o verso 13. Depois que ele fala que ele falou das coisas terrestres, ele não creu. Como creria se ele falasse das coisas espirituais? E agora, irmão e irmã? Se as leis da terra nós não cumprimos, as coisas da vida nós levamos a bancarrota, deixamos a sujeira tomar conta, o lixo tomar conta, a maldade tomar conta, tudo que é ruim tomar conta da vida natural nossa casa, tudo que é nosso está tudo ali cheio de lodo, de sujeira, de coisa ruim. Como vamos ser no reino de Deus? Como seremos no reino de Deus? Que cuidado nós estamos tendo com a palavra de Deus? Será que estamos levando a sério mesmo ou estamos brincando com coisa muito séria, que é a nossa vida eterna? Uma coisa representa a outra. Se eu sou um homem desleixado, mas eu não sou, graças a Deus eu tenho um lado que às vezes se torna até um lado que me cobra demais. Eu me cobro demais, isso não é bom. Eu soube disso. Eu soube que isso faz mal para mim, mas eu exijo muito de mim. Precisa, mas por um lado isso é bom, porque você não se relaxa demais. Mas quem não consegue, vai em frente. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos colher de tudo aquilo que viemos fazendo, praticando, realizando. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Essa vida aí, essa vida toda aí, que vamos viver na liberdade mesmo. Então vamos dar bastante liberdade. A conta vai chegar. Eu vou me cuidar mais. Vai se cuidar. Você vai colher também os cuidados que você está tendo. Você está sendo cauteloso. Cauteloso no cruzamento, cauteloso no trânsito, cauteloso nas palavras. Você é muito bom isso, é prudência. Isso é bom também. Jesus disse, vigiai e orai. Não disse orai e vigiai. Vigiai para que não entreis em tentação. Quando não somos, não vigiamos, a coisa vai acontecendo. A promiscuidade, vamos dando lado à carne, ocasião à carne, a língua fica grande, vai falando das pessoas, dos irmãos da igreja, vamos afastando pessoas do nosso caminho, vamos afastando irmãos da igreja,
E a conta vai chegando. E Deus vai pedir conta de nós. Mais cedo ou mais tarde. Ele pedirá conta. Então Jesus agora dá a Nicodemos aquela grande palavra. Que para mim é o salto de felicidade e alegria. Ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Aleluia. Depois que Jesus diz a Nicodemos que ele falou de coisas naturais e ele não pôde crer, como creria se ele falasse das coisas espirituais? Ele vem com esta palavra deste verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que era ele. Sim, o Filho do Homem que está no céu. Você pode dizer, o Filho do Homem. No céu tem um homem e esse Filho estava na terra. Se você quiser crer assim, creia assim. Não tem problema não. Somos irmãos da mesma maneira. Eu vejo de outra maneira. Ninguém subiu, senão o que desceu. Se aquele que desceu era ele, ele que tinha descido. O que havia subido era ele. Que era justamente o Filho do Homem que está no céu. Que quer dizer, Jesus na terra, ele estava dizendo a Nicodemos, num termo, uma palavra espiritual agora, que o olho não pode compreender, a não ser pelo Espírito. Ele estava dizendo, Nicodemos, você está me vendo aqui, mas na verdade, Nicodemos, eu estou no céu. Na verdade, irmão e irmã que me assiste, você está me vendo, olha eu aqui, mas na verdade, irmão e irmã que me assiste, eu não sou daqui. Eu sou celestial, o meu descanso é em Cristo Jesus, não me importa rumores de guerra, não me importa coisas que venham, não me importa. Eu estou em Cristo. Jesus disse, então, Nicodemos, o Filho do Homem que está no céu, ele estava no céu. E Nicodemos olhava e via ele na terra, mas na verdade ele estava no céu. E você, irmã e irmão, se você fala, eu estou aqui em casa, mas você é chegado o reino dos céus. Mateus escreveu, João Batista, é chegado o reino dos céus. Você está em qual reino? Do mundo ou do céu? Se você está no reino dos céus, na verdade, dentro de você está no céu. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Você está em Sião, meu irmão e minha irmã. Você está em Sião, o monte de Sião. Você chegou ao monte de Sião. Sim, não o monte natural de Sião. Espiritual, reino de Deus em você. O batismo do Espírito Santo, Canaã, está em você, sentado em região celestial, em Cristo Jesus. Ninguém te tira daí, não. Ninguém te tira daí, não. É a última escritura que diz exatamente, Hebreus no capítulo 12, o verso 20. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 12, o autor do Hebreus, eu creio ser Paulo, não posso afirmar categoricamente. A maioria crê ser Paulo, a maioria deles. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Deixa esses embaraços todo e corra para Cristo, o lugar celestial em Cristo. Paulo vai dando, o autor vai dando as instruções. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantas vezes você tem olhado para Jesus? Olhe o tempo todo, não tire o olho dele, não. Não tire, não perca Jesus. Não perca Jesus por
espantalho. Não perca Jesus por boneco. Não perca. Mantenha o olhar em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considere ele, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quantos aí estão enfraquecendo-se, desfalecendo? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Quantos não estão mais levando em conta ser filho, filha de Deus? Então parece que estão assim desleixados. Irmãos, é hora de nos achegarmos mais a Deus. Diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama. Aleluia. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Ah, Senhor, às vezes quer nos trazer para perto. Ele corrige-nos. Ele quer nos trazer para perto de si. Ele está nos corrigindo. As Escrituras nos corrigem, ela me corrige. A partir do verso agora 12. Hebreus 12:12. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você tem orado tanto, né? Mas levanta os joelhos, as mãos cansadas, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está na santificação e na paz com todos? Segue ela, segue essa paz com todos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não deixa a amargura brotar dentro de você, não, e contaminar os outros. Aquele outro que às vezes é ainda mais fraco. Pensa nele. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Pensa, irmão, Deus tem tanta paciência conosco. Imagina se depois algum de nós, querer o arrependimento depois ser rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí o verso 18 do capítulo 12 dá sequência assim: esse é o lado que eu estou. Esse é o lugar que eu estou. Esse é o lugar meu, esse é meu lugar. Esse é o meu lugar. Tem que ser o teu lugar também. Porque não chegastes ao monte palpável, ao monte que eles chegaram. Lembra aquele monte que Moisés chegou? Era palpável porque você tocava no monte, era um monte natural. Sim, estava aceso pelo fogo de Deus, ali ardia ali a chama de Deus ali naquela sarça, no natural. Mas não chegamos a esse monte palpável, aceso em fogo, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pedira
que se lhes não falasse mais, porque não podia suportar que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Esse era o monte natural dos hebreus, lá quando Moisés subia ao monte. Lembra? Ali estava a glória de Deus. A sarça não se consumia. Deus falava com Moisés ali. Quando ele sobe ao monte Horebe, e ele demora para descer do monte Horebe, porque Deus estava escrevendo os 10 mandamentos. Escreve 5 e dá uma tábua. Depois escreve mais 5, dá outra tábua. E quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava no natural. Mas agora, o que tem que brilhar é esse homem espiritual que está aí dentro de você. É um novo testamento no sangue de Cristo agora. Não na velha aliança que é no natural, mas agora em espírito e em verdade. O que Jesus dizia à mulher no poço, o Pai procura os que assim fazem, que o adorem em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, o lugar que vocês vão adorar o Pai. Mas vocês devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, irmã e irmão. Como é que está o teu espírito? Está adorando a Deus? O tempo todo ali debaixo do maná celestial? Da graça de Deus, vamos dizer, não o maná. O maná era no Egito, era no deserto, mas ali em Canaã, na terra que mana leite e mel, está em Canaã. Mantenha-se aí, fique firme com Jesus. Ele diz, o autor, mas chegastes ao monte de Sião. Não é o monte de Sião que havia lá, o monte Sião celestial. É aqui que nós chegamos. Verso 22 do capítulo 12 de Hebreus. Chegamos ao monte de Sião. Chegamos à cidade do Deus vivo. Você chegou à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e você chegou aos milhares de anjos. Está tudo aí com você. A cidade do Deus vivo, o monte de Sião, milhares de anjos, a Jerusalém celestial está aí, você congrega aí, está em espírito aí dentro de você. O lado de fora vai ali na igreja ali mesmo. O lado de fora vai ali na outra igreja da terra. Mas a essa espiritual está no monte de Sião, em Cristo Jesus. O seu lugar, sua região em Cristo. Não a igreja da terra, a igreja celestial. Você ainda chegou ao verso 23. A universal assembleia. Não é a universal da terra. Não é a assembleia da terra. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está inscrita no céu. Essa está inscrita no céu. É a essa igreja que você nasce de novo, tomando aquelas instruções que Cristo deu a Nicodemos, você nasce de novo e chega em tudo este lugar que eu estou lendo aqui, a Universal Assembleia que está escrita no céu, aos milhares de anjos, ao monte de Sião. Quando nasce de novo, é fé isso aí. Então você ressuscitou com Cristo. Para chegar aqui você precisa ressuscitar. Ninguém chega à Nova Jerusalém sem ressuscitar. Chegaste à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E também a Deus. Você chegou a Deus. Você chegou a Deus. Quando eu chego a Deus. Quando eu chego a Deus significa que eu tomei o conselho, e muitos dos conselhos da palavra, eu tomo diariamente, eu tomo aquele conselho, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho examinado, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Significa que eu todo dia considero o meu erro, meus defeitos, minhas fraquezas. Não meu pecado, que eu não sou mais um pecador assim.
Porque os meus pecados já foram lavados no sangue do Cordeiro. Eu posso errar, mas meus pecados já foram lavados no sangue do Cordeiro. Todos os dias eu julgo a mim mesmo, então eu estou diante do Senhor, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo não gosta que fala que o mundo é condenado, mas é a palavra. O mundo sim está condenado. Você chegou a Deus. Nunca você vai chegar, você chegou a Deus. É fé, irmão, é fé. É fé. Sem fé não vê o reino de Deus. Sem fé não chega a novo céu e nova terra. Não chega. E chegou ao juiz de todos. E ainda vai esperar ressuscitar lá no futuro para ir para um juízo final. Você chegou ao juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os justos que foram aperfeiçoados em Cristo Jesus está nos assistindo. É uma nuvem de testemunha que está aqui em volta olhando para mim. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E também você chegou, verso 24 de Hebreus 12, chegou a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Aleluia! Nova aliança no Espírito, não mais na lei da carne, mas no Espírito e vida, em Cristo Jesus. Você chegou a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. O sangue de Cristo. Quem aí já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro? Você chegou ao sangue de Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu quero resumir dizendo que esse é um lado espiritual, esse homem que está aqui dentro entrou em tudo isso aqui, irmão e irmã, e foi lavada no sangue do Cordeiro. Alguém viu o sangue de Cristo? Não, é pela fé. É fé, irmão. Você chega ao céu pela fé. Pela fé você toma a cruz e segue a Cristo. É fé. Fé faz você ver além de um homem aqui. Não é um homem simplesmente. Esse aqui é um homem celestial que está aqui dentro. Tem a graça de Jesus aqui. Eu desejo que a paz de Deus reine na sua vida. Eu desejo que o amor do Senhor Jesus esteja morando, fluindo dentro de você, meu irmão, minha irmã. Não vamos nos apegar às coisas desta vida, não. Vamos nos apegar às coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ó Pai Celestial, abençoe todos aqui e agora, Senhor. Os que me assistiram, vão me assistir ou estão me assistindo. Faça deles verdadeiros súditos do teu reino, se eles permitirem, Senhor. Quando a trombeta toca, devemos sair ao encontro do Rei. O Rei Jesus está aqui, está aí com você. Você chegou a Ele. E a Deus, o juiz de todos, você chegou. Você chegou a Jerusalém celestial pela fé. Fique aí, não saia mais daí não. Mantenha-se firme em Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de congregar. Assista meus vídeos aí. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.